Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre direitos humanos e acessibilidade, olhando mais para a nossa realidade aqui no Brasil. A ideia é entender os pontos-chave, as conexões principais que esses textos trazem, e parece que tudo começa no mesmo lugar, né? A tal da dignidade da pessoa humana. É a base. Sem dúvida. Dignidade é o ponto de partida e, logo de cara, o material já faz uma separação importante, que ajuda a entender. Direitos humanos. Assim, são aqueles garantidos lá fora, nos tratados internacionais que o Brasil assina, sabe? E os direitos fundamentais? Bom, são basicamente os mesmos direitos, mas trazidos para cá, para nossa lei maior, a Constituição. Ah, entendi. Então a Constituição meio que abrasileirasse esses direitos universais. E as fontes que a gente viu destacam muito que eles não são algo parado no tempo, né? Tem a tal da historicidade. Exato. Eles evoluem. Conforme a sociedade, as lutas, as demandas mudam, os direitos também se transformam, se adaptam. São universais, valem para todo mundo. Mas aí vem um ponto que sempre gera discussão: a relatividade. Pois é, a relatividade significa que, assim, na prática, quase nenhum direito é absoluto. Quase. Porque, claro, tem exceções cruciais. Tortura, escravidão, isso não se negocia, de jeito nenhum. Mas nos outros casos, pode haver um conflito, né? Um direito contra o outro numa situação específica. Tipo, liberdade de expressão versus privacidade? Exatamente. Aí entra a ponderação. Não é que um direito apaga o outro sempre, mas o juiz, o aplicador da lei, tem que pesar, buscar um equilíbrio naquele caso concreto. Imagino que não seja simples fazer essa ponderação. E como ficam os tratados internacionais que o Brasil assina nessa história toda? O material fala de uma hierarquia, né, que o STF definiu. Sim, isso é super importante para saber a força desses tratados aqui dentro. O Supremo definiu o seguinte: se um tratado de direitos humanos passar no Congresso com todo aquele rigor de uma emenda constitucional, 2 turnos, nas duas casas, 3/5 dos votos, Aquele processo bem difícil. isso. Aí ele entra valendo como se fosse parte da Constituição, status de emenda constitucional. Agora, se for aprovado como uma lei comum, o status dele é supralegal. Supralegal. O que significa isso? Significa que ele está acima das leis comuns, das leis ordinárias, mas ainda está abaixo da Constituição. Isso faz diferença na prática? Tem algum exemplo? Tem e é um clássico que as fontes citam. O Pacto de São José da Costa Rica. Ele tem esse status supralegal e ele proíbe a prisão civil por dívida, com exceção da pensão alimentícia. A nossa Constituição antes permitia a prisão do depositário infiel. O STF entendeu que o pacto, por ser supralegal, prevalecia sobre essa parte da legislação comum e até sobre a interpretação anterior da Constituição. Então, não pode mais prender depositário infiel. Nossa, então o tratado pode mesmo mudar a aplicação da lei aqui. Faz sentido. Mudando um pouco de assunto, mas ainda debaixo desse guarda-chuva da dignidade. Vamos para acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, aparece como um divisor de águas nos textos. E foi mesmo. Ele mudou a forma como a gente entende a deficiência. Deixou de ser só um problema da pessoa, uma limitação dela, para ser vista como resultado da interação, sabe? Entre o impedimento que a pessoa tem, físico, mental, intelectual, sensorial de longo prazo, e as barreiras, Barreiras. De que tipo? de todo tipo. Barreiras nos prédios, nas calçadas, nos ônibus, na comunicação, mas também, e essas talvez sejam as piores, as barreiras atitudinais. Atitudinais. Como o preconceito. Exato, o capacitismo, o preconceito, aquela ideia de que a pessoa com deficiência é menos capaz. O Estatuto combate muito isso. Essa mudança de foco da pessoa para a interação com o ambiente e as atitudes é bem profunda. E um ponto que as fontes ressaltam muito é a questão da plena capacidade civil. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, romper com aquela visão antiga, sabe? Paternalista, que tratava a pessoa com deficiência como se fosse uma eterna criança. O Estatuto afirma, não, ela tem plena capacidade para casar, para ter filho, para cuidar dos filhos, para ter conta em banco, votar, ser votada, Para viver a vida civil dela. tomando as próprias decisões. Exatamente. Ela pode precisar de apoio para tomar algumas decisões, e a lei prevê isso, a tomada de decisão apoiada. Mas ela não é substituída por outra pessoa, como era na interdição antigamente para muitos atos. A autonomia é central. Além do Estatuto, os textos falam da Lei de Acessibilidade e daquele Decreto 5.296. Eles são mais focados no quê? Eles trazem as regras mais concretas, o como fazer,
para derrubar as barreiras físicas e de comunicação. É ali que está, por exemplo, a exigência de vagas reservadas, no mínimo 2%, banheiros acessíveis em locais públicos e de uso coletivo, rampas, elevadores, sinalização visual, tátil, libras, legenda. Os detalhes práticos para tornar os lugares e a comunicação acessíveis. Isso. E a meta final, o ideal, é o desenho universal. Pensar tudo desde o começo para que possa ser usado por todo mundo, com ou sem deficiência, sem precisar de adaptação depois. Fica bem claro como a acessibilidade é parte fundamental da igualdade e da dignidade, e os materiais conectam esses princípios com outras leis importantes também, né? Exatamente. Citam a Lei Maria da Penha, por exemplo, que não é só para punir, mas para prevenir a violência contra a mulher, atacando justamente barreiras culturais, atitudes que normalizam essa violência e ferem a dignidade. Também falam do Estatuto da Igualdade Racial. Sim, que é outro instrumento essencial. Busca combater o racismo, promover igualdade de oportunidade para a população negra, reconhecendo as barreiras históricas, estruturais e propondo ações para tentar superar isso. É a busca pela igualdade na prática, não só no papel. E por último, uma lei bem recente que apareceu, a do protocolo Não é Não. Essa é focada em prevenir constrangimento, violência contra a mulher em bares, festas, shows. Ela obriga os estabelecimentos a terem protocolos de ação e, um ponto-chave, reforça que a palavra da mulher, a vítima, tem que ser respeitada. Combate aquela cultura que muitas vezes minimiza ou culpa a vítima, né? Outra barreira atitudinal. É interessante ver como tudo se conecta, né? Dignidade, igualdade, acessibilidade, segurança. Tudo isso é parte dos direitos humanos. E a gente vê isso tanto nos tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a seguir, quanto nessas leis específicas que tentam trazer esses ideais para o nosso dia a dia. Perfeito. Mas aí, e esse é um ponto de reflexão que as próprias fontes levantam. Entra a questão da efetividade. A gente tem leis muito boas no papel, em várias áreas. Direitos garantidos escritos. Só que existe ainda uma distância grande entre o que a lei diz e o que acontece na vida real, né? A famosa distância entre a lei e a prática. Pois é, o acesso à justiça ainda é difícil para muita gente. Implementar acessibilidade de verdade, combater a discriminação e a violência de forma eficaz, ainda falta muito para que esses direitos sejam sentidos, vividos por todo mundo no Brasil. É um desafio enorme essa distância entre o direito formal e o direito real. E talvez a pergunta que fica, depois de olhar tudo isso, seja se as leis estão aí para derrubar as barreiras que a gente vê, as barreiras físicas, as normas, como é que a gente, como sociedade, como indivíduos, começa a desmontar as barreiras que a gente não vê tão fácil. Aquelas barreiras mais sutis, as invisíveis, as atitudes, a cultura que ainda hoje impedem tanta gente de viver com plena dignidade. Fica a reflexão.